Então, muito bem, dando sequência aqui àqueles itens que a gente vinha comentando, falei de objetivos econômicos, mercado de formação, agora o fluxo circular de renda. Tá? Então, o que seria... eu já tinha comentado que em economia nós não podemos fazer experimentação como nós fizemos nas outras áreas da ciência, né, onde eu posso fazer experimentos a campo ou em laboratório e poder fazer as simulações que eu quero para tentar fazer com que a realidade aconteça e eu observe a realidade, meça ela e tire conclusões através da experimentação científica. Em economia, nós trabalhamos com modelagem econômica, né? Então, os economistas eles também usam modelo para aprender sobre o mundo, como está dizendo, como está escrito aí. Mas, em vez da gente fazer esses experimentos de forma plástica, os modelos dos economistas são geralmente compostos de diagramas e equações. Se usa muita matemática para fazer predição econômica. O modelo normalmente é algo que omite detalhes, né? Ele é uma coisa mais grosseira, mas para tentar pegar a essência do que a gente está tentando identificar. Mas, de qualquer maneira, ao se distanciar da realidade, ele se torna mais frágil sobre o ponto de vista de identificar a verdade, a realidade pura. Assim como no modelo do corpo humano, num manequim de plástico, onde estudantes de medicina podem estudar órgãos e esqueleto, fisiologia e tudo mais. Eu consigo ver isso na biologia, né? Os modelos dos economistas não incluem muitas características da economia. Eu tenho que simplificar ela para poder visualizar da melhor maneira. Como a economia, e aí já passando para o fluxo circular de renda, consiste em milhões de pessoas envolvidas em muitas atividades de comprar, vender, trabalhar, contratar, fabricar bens e etc., para a gente entender como a economia funciona, a gente precisa encontrar uma maneira de simplificar o nosso pensamento sobre essa enorme complexidade que é o mundo econômico. Em outras palavras, a gente precisa de um modelo que explique, em termos bem gerais, como é que a economia está organizada e como é que seus participantes interagem uns com os outros para chegar nos resultados que a gente conhece como economia. E aí, pessoal, o fluxo circular de renda é um desses modelos, dessas modelagens. Algo muito, muito simplificado, mas ele ajuda a gente a entender muito de como é que esse complexo mundo de interações econômicas funciona, tá certo? E é sobre ele que eu gostaria, então, de me deter um pouquinho e que vocês acompanhassem e, na medida do possível, ampliassem essa tela no celular ou no computador de vocês, para que vocês pudessem ler todas as etapas e me acompanhar. Como eu estou sem um PowerPoint aqui, eu não sei se quando eu passo aqui o meu mouse aparece para vocês, eu acho que não. Ah, aparece, né? Não, vai aparecer no meu computador. Aparece? Ah, legal, então. Obrigado, Gabriel. Tá. Então, assim, ordenado e coordenada. Tá? Então, vamos olhar em cima e embaixo. O que eu tenho lá em cima? A interação dos mercados de bens e serviços. Tá? Então, aonde se dá a oferta e a procura por bens e serviços numa sociedade? Tá? No extremo lá em cima. O que eu tenho no extremo oposto lá embaixo? O mercado de fatores de produção, ou seja, a oferta e a demanda por fatores de produção para produzir aqueles bens e serviços que vão atender às demandas do mercado lá em cima. Tá entendido? Então, aqui embaixo eu tenho os mercados de dinheiro, os mercados de terra, os mercados de trabalho, de força de trabalho, que vão ser negociados para que eu implemente empreendimentos para produzir bens, tá certo? E lá em cima eu vou negociar refeições, quartos de hotel, pares de tênis, bicicleta, automóveis, que são os produtos produzidos pela economia. Quando eu olho no eixo horizontal, na esquerda eu vou colocar as empresas, ou seja,
todo aquele conjunto de organizações do qual são tocados pelas mesmas pessoas da sociedade para produzir bens e serviços. Então, as empresas produzem e vendem bens e serviços, por um lado, e contratam e utilizam os fatores de produção aqui da base. Tá? Do outro lado, eu tenho as famílias. As famílias são as responsáveis por comprar e consumir os bens e serviços que as empresas produzem, né? Então, elas vão demandar para atender às suas necessidades, as empresas vão ofertar bens que reconhecidamente são demandados, né? Nem sempre, né? Eu posso... O que as empresas tentam fazer muito? Criar necessidades, né? Então, eu invento uma nova coisa que não existia antes, né? Eu tinha o vôlei, aí do vôlei o tênis, aí do vôlei e do tênis eu tenho daí tem um monte de coisa. Eu tenho o squash, como é que é o nome desse outro, que é o pádel, que é quadro de tênis num espaço pequeno, né? Que tem misto de unir o tênis de praia dentro de uma cancha menor. Agora eu levei a cancha menor para uma areia, que na beira da praia. Eu crio, então, o beach tênis. Eu estou criando dentro dessa linha de entretenimento e esporte, porque são esportes não necessariamente olímpicos, mas que têm uma possibilidade de criar confraternização demanda, e eu tenho uma mobilização enorme de empresários que veem uma oportunidade de lazer, aquilo meio que vira moda, e em tudo que é canto eu tenho uma cancha dessas agora, e gente comprando e vendendo e produzindo raquete, bolinha, investimento, não sei o que mais, e move um monte de economia. Há 20 anos atrás tinha beach tênis? Não. Quem é que diz que eu preciso de beach tênis? Ninguém. Inventaram, convenceram a população, virou moda, todo mundo quer, né? Há 50 anos atrás eu tinha skate? Não. Eu tinha patins, né? Rodinha no pé do sapato. Aí um louco resolveu meio que isso aí, frio no inverno, surf na onda, e quem sabe o surf na calçada, e se eu pegar essas rodinhas do teu sapato aí e botar numa tabuinha, será que eu não consigo descer a rampa quase parecido com surf? Consegue, pronto, surge um novo produto. Então, a sociedade vai criando demandas, né, através da sua criatividade, para que, em certo ponto, eu atenda às necessidades básicas das famílias, mas também crie necessidades, né, para fazer com que a economia funcione melhor e aumente na medida em que eu vou aumentando essa possibilidade. Aí o grande, né, valor, vamos dizer assim, do conhecimento unido à questão da livre iniciativa. Não a livre iniciativa, aquela pejorativa de ficar rico e deixar os outros para trás. A livre iniciativa no sentido que todos nós temos a liberdade de propor e vivermos a vida, desde que as coisas funcionem bem, né? Porque para propor e viver a vida de qualquer forma, da melhor forma, é bom que eu tenha comido na infância, não tenha vindo de uma família, que não tenha família pobre, e que tenha sido me dado uma boa escola quando eu era criança. Porque se eu não tive esses passos iniciais, eu chego com 20 anos sem capacidade de criar uma vida boa. Mas na hora que eu tenho esse mínimo atendido, eu aí, jovem, vou procurar inserir-me na sociedade, procurando melhorar a sociedade. E a livre iniciativa me permite, tá bom, o que eu vou fazer para melhorar? E posso fazer alguma coisa voluntariamente, dependendo dos meus valores, ou posso fazer alguma coisa procurando lucrar. Então, eu vou tentar bolar um negócio que um monte de gente quer e dar dinheiro. E se eu for o primeiro a fazer isso, eu ganho dinheiro, né? E se um dos objetivos dentro da nossa cultura é ter dinheiro, ou ter mais do que o outro, ou poder ter, né, naquele excessivo também, não precisa ter iate de 3 bilhões de dólares, né? Mas há os caras que vão querer ter o tal de iate, né? E a gente aí defende no limite essa meio livre iniciativa, dependendo... Não interessa que o cara está matando gente na guerra, o interessa é que o iate dele é legal, entendeu? Não, aí também eu acho que daí já chegou num nível que a gente tem que parar para pensar. Agora, a livre iniciativa está muito baseada nessa questão de deixar com que as pessoas achem necessidades ou criem necessidades e, com isso, faça renda. Não tem nada de errado com isso. Pois bem, então, como é que funcionaria? Vejam que só existe um tipo de gente aqui nesse fluxo circular, tá certo? As famílias são donas das empresas. As famílias são a força de trabalho das empresas. As famílias
é quem fornece recursos para as empresas se viabilizarem. Então, se nós olharmos isso mesmo no mesmo diagrama, de uma maneira mais amigável, não há diferenciação entre empresas e famílias. O cara que é empresário, que é dono, executivo da empresa, que toma a decisão, demite funcionário, diminui ou aumenta o salário, dá ou não dá gratificação por produtividade, ele também vai no supermercado comprar. Ele também vai no cinema, no restaurante. Ele também usa tênis. Ele também quer comprar um skate e jogar beach tênis na praia. E se der para ele juntar dinheiro e comprar um iate, ele vai comprar. O que interessa é saber como é que eu faço isso. Aí é que a gente meio que separa a sociedade em grupos, né? O grupo dos que tem muito e só querem para eles, e o grupo dos que não tem nada. Vem cá, não dá para fazer um meio termo ainda, a gente fazer todo mundo ficar bem, né? Ah, não, o negócio, eu quero o iate de 3 bilhões de dólares. Bom, aí eu acho que o mundo logo vai começar a questionar essas coisas, sabe? Na hora que a gente começar a desqualificar a luxúria, a desqualificar o exagero. Cara, tu quer ter um barco à vela legal, até 100 metros de tamanho, 80, que é um baita de um iate legal para ti e para tua família. Agora, um navio de 3 bilhões de dólares, venhamos e convenhamos, né, cara? Tu é um chinelo. Né? Então, quando nós começar a ter esse tipo de comportamento, eu acho que a sociedade começa a melhorar. Mas é que o cara, quando ele chega nesse nível assim, que não são muitos, né? Então eles não se dão, esses milionários, eles brigam um com o outro, um quer ter o iate maior que o outro, quer dizer, é gente ruim mesmo, né? Só tem dinheiro e nada mais do que isso. Porque é tão diferente do resto, né? Eles meio que mantêm uma hegemonia do que foi historicamente na história da humanidade os czares, né? Os faraós do Egito, os imperadores de Roma, né? Os monarcas que dominavam territórios enormes por guerra. Então, a representação desses caras sempre existiu. São os hiper, super poderosos. Eles nem conversam entre eles. É uns caras meio... Só que daí, quando aquela grana que eles têm gera custo social para ser mantido, o resto da sociedade tem que questionar. Nós acabamos com as monarquias. E agora nós estamos sendo subjugados pelos czares do dinheiro, os bilionários, né? Que facilmente conseguem manipular e fazer políticas econômicas, eles elegendo os seus líderes políticos e fazendo com que o mundo ande a favor deles. Né? Iate e avião não pagam IPVA. E o pobre do coitado que precisa de um carro para andar e ganhar dinheiro de Uber da família dele paga IPVA. Está certo isso? Não está, né? Mas quem é que faz as leis? Os capangas dele que eles colocam no governo. E nós vamos atrás, nós vamos lá e nos posicionamos para mudar. Não tem nada, tu vai pagar imposto, velho. Tá? Então, o mundo tem muito a evoluir, e eu acho que vai nesse sentido. Mas quando a gente olha isso aqui, pessoal, olha lá, vamos começar da onde? Vamos começar por baixo, tá? Mercado de fatores de produção. Então, há uma demanda das famílias e da sociedade e precisam pessoas que empreendam para que atenda essa demanda. O que as famílias possuem e sempre possuíram? Olha lá os principais fatores de produção aqui embaixo. Ó. Trabalho, todo mundo tem capacidade de trabalho. Existem alguns que têm propriedade. Quando eu falo terra, eu falo todo tipo de propriedade imóvel, né? Numa sociedade mais moderna, tem famílias que têm casa para alugar, tem famílias que têm prédios para alugar, ou seja, que conseguiram acumular um capital e eles dispõem de patrimônio para ser disponibilizado. Ou eles usam, ou eles podem emprestar para outro usar. E as famílias também detêm o capital, né? Seja individualmente as mais ricas, ou seja o coletivo da sociedade, que através de pequenas poupanças deixa dormindo no banco toda noite bilhões de reais, que podem ser emprestados a quem quiser empreender, a um juro mais baixo. Então, as famílias oferecem o que elas têm de propriedade: a força de trabalho, a terra e o dinheiro. Oferecem para quem? Oferecem para empresários que querem empreender, né? E esses são os fatores de produção. Ó. Sai das famílias, na linhazinha preta, e é ofertado para as empresas. Como é que as empresas remuneram essas famílias pelos fatores? Elas compram. O trabalho, elas pagam salários para os trabalhadores. A terra ou o patrimônio imóvel, elas alugam ou arrendam. E o capital, elas remuneram com juros ou lucro. Tu me dá tantos milhões que eu uso durante tanto tempo
e eu te devolvo o que eu ganhar a mais aqui, né? Eu pago os custos de produção e a gente divide o lucro. Eu sou o empresário, tu entrou com dinheiro. Então, eu faço o negócio acontecer. Quando der o lucro, nós dividimos. Tu que me deu o dinheiro que eu não tinha nada, eu te dou a metade do lucro e a outra metade fica comigo. Fechado, fechado. E assim, eles empreendem uma atividade, né? Então, as famílias vendem os fatores de produção e as empresas compram os fatores de produção. E essa compra dos fatores de produção, pagando salários, pagando aluguéis e pagando lucro ou juros sobre o capital, no caso de empréstimos, é o que vai gerar a renda dessas famílias. Então, a totalidade da renda que existe numa sociedade é exatamente igual à totalidade dos fatores de produção fornecidos para o setor produtivo empresarial. Isso é uma igualdade. O produto interno bruto é igual à renda nacional. Tudo que se produz na economia é igual a tudo que a sociedade ganha. É uma igualdade macroeconômica essa. Ou tu ganha salário trabalhando, mas o salário é de escravo. Bom, é o caso. Tu não te formou, tu não te qualificou, tu vai ter um trabalho de salário mínimo, de escravo, tá bom? Tem muita posição nisso. Para engenheiro de aeronáutica, de aeroviário, ou para geneticista de lavoura, ou para desenvolvedor de máquinas de alto nível, ou no ambiente farmacológico, no caso de medicina animal, para desenvolver laboratórios químicos de comida que vai curar a doença lá dos animais a campo, esse cara vai estudar um pouquinho mais, vai ter um salário maior, mas ele não deixa de ser um fator de produção que está vendendo a sua inteligência num laboratório farmacêutico para produzir produtos veterinários, tá certo? Então, a família produz os fatores, a empresa compra os fatores, e esses fatores são as rendas das famílias. Aí eu completei a parte de baixo da equação, tá? O mercado de fatores. Como é que são negociados aqui? Quanto é que custa o aluguel da terra? É alto ou baixo? Quanto é que é o salário dos trabalhadores dessas famílias? É um salário mínimo alto ou baixo? Quanto que é a taxa de juro que essas empresas pagam para empreender os seus negócios? É alto ou baixo? Do que vai depender? Quem é que define aqui embaixo o valor ou o preço dos fatores de produção? Numa economia de livre mercado, quem define isso é o mercado. É a demanda. Se eu tenho uma economia pujante, pessoal, que todo mundo está com dinheiro, uma sociedade educada, forte, uma renda bem distribuída, 210 brasileiros com dinheiro para gastar em comida e atendimento das suas necessidades básicas e lazer. Um monte de empresa vai vir para cá. Por quê? Eles querem ganhar dinheiro em cima disso. Só para vocês terem uma ideia, que eu falei de automóveis na primeira parte da aula, no período dos últimos 20 anos, eu já completei 60, tá? Então, eu já tenho uma boa história de vida. Sendo que os últimos 20, de 2000 para cá, teve um governo inovador no Brasil, que nunca tinha tido espaço antes, que foi um governo com alinhamento de esquerda, que aplicou no desenvolvimento de um monte de coisa a nível de economia, melhorar ou diminuir o sofrimento de quem passa fome, melhorou muito a renda do salário mínimo, elevando o poder de consumo da população, aplicou, ainda amadurecendo isso, vai demorar muitos anos, mas ele investiu em maior oferta de vagas na área de qualificação profissional, principalmente técnica. Isso melhora o ganho da pessoa que vai trabalhar, porque o cara que tem conhecimento técnico ganha um pouquinho mais. Mas só um item assim que eu observei que eu nunca tinha visto, porque eu sou da época que, quando eu era guri, só tinha umas porcarias de umas latas velhas produzidas no Brasil. Era proibido importar carro de fora. E a tecnologia, as indústrias eram locais. Então, se vocês procurarem fotos de automóveis novos na década de 70 e 80, vocês vão ver as carroças que eram. Aliás, tivemos um presidente, Fernando Collor de Mello, que assim denominou o nosso setor automobilístico. Ele é um cara rico, viajado, e ele dizia: o Brasil só produz carroças. E era o que a gente fazia. Na época em que o desenvolvimento científico e tecnológico da indústria automobilística estava começando a nascer.
Aí, em todo o mundo, os carros eram produzidos localmente, mas no primeiro mundo a matéria-prima, a qualidade era muito melhor do que aqui, né? Então, os nossos carros realmente eram muito carentes em termos de qualidade e acabamento comparado com o primeiro mundo. Quando começou a se criar a internacionalização dos negócios, com a globalização, e as cadeias começaram a se organizar melhor, onde eu produzo motor, pneu, porta, retrovisor e farol, cada coisa num país diferente, em escalas imensas, e aí eu exporto e cruzo e levo tudo para montar o carro numa determinada economia, o processo qualificou muito a questão da qualidade dos automóveis. E nós vivenciamos isso aí nos últimos 20, 30 anos, não mais do que isso. Mas o que eu quero dizer? Aqueles carros que eu, na juventude, sonhava e todo mundo via se tivesse estacionado no estacionamento na rua ou no supermercado, que era um carro importado, não só eles inundaram o mercado brasileiro agora nesse período recente, como essas grandes marcas montaram fábricas no Brasil. Mercedes montou fábrica, Audi montou fábrica, BMW montou fábrica, e Mercedes, BMW, Audi, e agora me falhou o nome da quarta, que é grandona também na área de automóveis importados. Mas eu sei, pessoal, que as grandes montadoras vieram e instalaram produção própria no Brasil. Por quê? Porque começou a ter um monte de gente, executivos com desenvolvimento da economia, que passou a ter renda para comprar esses carros, que sempre foram e continuam sendo muito mais caros do que as carroças produzidas no Brasil. Mas antes a gente importava, vinha de navio. Não, o mercado se tornou tão grande que essas companhias de carro de luxo vieram produzir os automóveis no Brasil. A maioria deles em Curitiba e São Paulo. Já foram tudo embora, abandonados. O Walmart, a maior cadeia de distribuição de mercado de varejo do mundo, se instalou no Brasil nos anos 2010. Foi embora. Vendeu todo o seu negócio e foi embora. Quando é que uma empresa, uma economia desmonta a iniciativa? Poxa, ela veio, ela acreditou. Poxa, vou para o Brasil, 200 milhões de consumidores, eu vou ficar mais rico lá. E aí eu abandono o barco. Não é um sinal ruim, né? Então, nós estávamos numa ascensão muito interessante dessa coisa do mercado e melhoria de renda. E isso valorizou muito a remuneração dos trabalhadores brasileiros, porque quanto mais gente vem procurar serviço e gerar emprego, melhor a renda da população. E com mais renda, a população gasta e compra mais. E quando ela gasta e compra mais, ela retroalimenta mais iniciativas empresariais de gerar mais negócios. E todo mundo ganha. E eu juro que eu acreditei que nós estávamos indo para o primeiro mundo, lá em 2010, quando eu saí, e depois quando eu retornei do meu segundo estágio nos Estados Unidos. A coisa estava muito embalada, o mundo inteiro falava bem do Brasil. E depois veio essa decepção toda, e nós voltamos 30 ou 40 anos para trás, e aí eu já tenho consciência que eu morro sem ver um país como eu imaginava que eu poderia ter, e do qual eu conheço super bem, porque, como vocês já sabem, eu tive alguma experiência fora, e eu sei como é que o primeiro mundo funciona, e é bem diferente do jeito que a gente faz funcionar aqui, apesar da gente ser gigantesco, não dá muito valor para isso em termos de mercado consumidor. Quando eu vou para o mercado lá em cima, o mercado de bens e serviços, o que acontece? Tudo isso que foi processado com os fatores de produção e que eu paguei aqui embaixo para as famílias para poder reunir dentro de uma fábrica, eu vou produzir bens e serviços a partir desses fatores que eu tenho na economia. E aí eu vou ofertar bens e serviços para essas famílias que estão aqui, que ganharam renda vendendo o seu trabalho, o seu dinheiro, o seu patrimônio, alugando o seu patrimônio para as empresas, eu vou com esse dinheiro aqui gastar em bens e serviços. E esse gasto que as famílias vão ter é a receita que as empresas estão tendo como faturamento, porque elas pegaram fatores, produziram bens e foram no mercado de consumo e venderam os bens para as famílias. As famílias pegaram o dinheiro que elas ganharam, cedendo fatores de produção e vendendo para as empresas, e gastaram com as empresas. Então, aí eu fechei o ciclo. Por isso que eu estou chamando esse gráfico, esse diagrama, de fluxo circular da renda. Vocês vejam que a linhazinha preta, as famílias oferecem fatores de produção para as empresas que são negociadas e precificadas aqui no mercado de fatores, que vão ser utilizados pelas empresas,
essas empresas transformam esses fatores em bens e serviços que vão ser disponibilizados aqui no mercado de oferta e demanda de bens e serviços para que essas famílias tenham o nível de bem-estar atendido, seja comida, alimento, transporte, viagens, turismo, lazer, todo tipo de bem e serviço. As famílias que venderam os fatores de produção para as empresas produzirem, obtiveram a sua renda. Com essa renda, elas vão no mercado atender às suas necessidades e gastam parte ou todo esse dinheiro comprando bens e serviços. Esse gasto que elas fizeram equivale à receita da empresa. Ora, o que a empresa vai fazer com essa receita? Vai seguir devolvendo ela para as famílias, através de renda e lucro. O que acontece aí que quando mas ela devolve tudo? Ela não fica com nada? Sim, devolve tudo. Ela pode fazer uma retenção de lucros para ampliar o seu negócio, mas ao ampliar uma fábrica, ela contrata mais mão de obra. Ao arrendar uma área maior da fazenda para plantar, ela paga aluguel para um pouco mais para outra família que não estava ganhando ainda. Ou seja, quando a empresa amplia, ela também devolve dinheiro para a sociedade através da contratação dos fatores. E aí, essa gente que recebeu dinheiro tem mais dinheiro para gastar lá em cima nos bens que essa empresa produzir. Então, no fim das contas, pessoal, num modelo super simplificado, dá para entender que está tudo dentro do mesmo barco, né? Não adianta eu ficar brigando, dizendo que só empresário é culpado, que só família é vagabundo e não trabalha. Não, nós somos resultado do contexto. Agora, as pessoas das famílias que estão querendo empreender aqui, se nós temos uma sociedade civil que não está preocupada em apoiar políticas públicas que desenvolvam a qualidade desse fator de produção, entre eles a mão de obra, dando uma boa educação, não deixando gente passar ou morrer de fome, né, que isso prejudica a formação intelectual. Se eu estiver preocupado com isso, essa empresa aqui vai ser muito mais produtiva. Agora, se eu não tiver uma organização social dessa sociedade aqui, essa empresa vai ter problema de competitividade. Se essa sociedade aqui resolver ter uma política de, além de não consertar a pobreza, ainda ficar dando direitos e vantagens para todo mundo sem ter de onde tirar, eu vou ter que impor ao processo produtivo uma enorme taxa tributária de impostos na produção de bens. Isso vai fazer com que os bens fiquem muito caros, e aí pouca gente vai poder comprar. Então, essas empresas não vão contratar muita gente, ou para contratar muita gente, elas têm que pagar muito baixo o salário. Por quê? Porque a parte que elas têm que desviar aqui, que vocês vejam, não está aqui no meio da equação. Agora, na próximo gráfico, vai entrar. Aqui eu estou imaginando que só existe família e empresa, né? Não está faltando o governo aí no meio? Tá. Então, isso é que eu quero que vocês entendam que é uma construção. Eu simplifiquei no máximo para entender um pouquinho a inter-relação e que esse gráfico aqui, ele é 10 para mostrar isso. Ele é uma dádiva para quem não entende nada de economia e acalmar um pouquinho, né, os neurônios, dizer, cara, não é tão complicado assim. E outra, está todo mundo no mesmo barco. Não adianta ficar puxando a corrente para um lado e para o outro. Para aí, cara. Vamos sentar e vai conversar. Pensa bem, tu vai derrubar esse governo? Se tu derrubar esse governo, um monte de gente vai perder emprego e toda a economia perde, cara. Quem sabe a gente não dá outro jeito, né? E olha, o cara que tinha que ter tido essa conversa não é nenhum ignorante, chama Aécio Neves, né? Aquele louco, né? Filho de família tradicional, mas o que interessa mais é o poder do que a saúde e a economia e o bem-estar da sociedade. Eu vou derrubar o governo porque eu perdi a eleição. E foi lá e derrubou o governo. E deu essa cacaca toda, que não precisava. Nós poderíamos estar num outro patamar de desenvolvimento, né? E não perderam. Não vou falar, porque depois fica gravado e vocês me complicam. O diagrama do fluxo circular ele pode ser ampliado. Vamos inserir aqui o sistema financeiro. Então, aqui eu peguei de um outro livro, ó, um outro diagrama, mostrando de uma outra forma as empresas de um lado e as instituições financeiras no meio. Então, olha que interessante. Essa curva aqui dessa correia de fora, o que ela faz? Ela pega a coluna B aqui, são salários de juros que eu pago às famílias para contrapor a oferta de remuneração, que é essa seta de trás que volta, de fatores de produção para as empresas, correto? Do outro lado, as empresas aqui, elas oferecem bens e serviços para
as famílias atender às suas demandas, e essas famílias compram, com a renda que recebem, os bens e serviços das empresas, tá certo? Só que esse dinheiro que as famílias gastam no consumo não é 100% do que elas ganham. Elas ganham em salário, juros e lucro, mas uma parte as famílias podem poupar, não gastar. Esse dinheiro que é poupado fica nas chamadas instituições financeiras, que são os bancos, que têm dinheiro disponível guardado das famílias, daquela parte da renda que não é usada em consumo. E esse dinheiro que está nas instituições financeiras, que é a poupança de todo mundo, que a gente não vai lá toda hora botar e tirar, por exemplo, eu estou fazendo uma poupança para a minha aposentadoria. Então, é um dinheiro que eu só vou botando no banco. Durante 60 anos, eu nunca tiro de lá. Eu só invisto. Então, o banco tem liberdade, já que muitas pessoas e famílias fazem isso, ele tem um estoque de dinheiro que nunca ninguém vai pedir. Ele pega esse dinheiro e empresta. Para quê? Ele empresta as poupanças para que as empresas possam fazer despesas de investimento. Porque quando eu estou comprando comida, uma geladeira ou um carro para mim usar, eu estou comprando algo para viabilizar ou me dar sustentação na minha vida. Mas aí, se mais gente começa a ter dinheiro e todo mundo precisa de carro, ou todo mundo quer comer mais, como é que eu faço que a agricultura tenha mais tratores disponíveis para plantar se o dinheiro todo é gasto em consumo? Então, para as fábricas ampliarem a produção de tratores, que precisa ser produzida numa quantidade maior, para que seja produzido mais comida, porque a população está aumentando, eu preciso ter poupança das famílias para que parte desse dinheiro seja usado para produzir um tipo de bem que não vai ser consumido para atender a demanda dessa sociedade de imediato. Eu vou produzir não um carro para te passear, mas um trator. Ah, mas aí tu vai gastar mão de obra, dinheiro, e eu não vou ver isso. Não, calma. É que eu estou produzindo um trator para um fazendeiro, daqui a 2 anos, produzir mais comida. E aí tu vai ter mais riqueza, e daí tu vai poder ampliar a tua estrutura toda. Então, como a economia está crescendo, parte da indústria tem que tratar de produzir bens de ativo imobilizado, ou seja, eu preciso produzir máquinas para produzir mais também. Não adianta só ficar produzindo coisas que as famílias consomem, porque daí eu estou consumindo toda a riqueza, energia e fatores de produção, vai chegar uma hora que nós vamos crescer e não vai ter para todo mundo. Então, eu tenho que me preocupar em poupar parte da renda, e essa renda tem que ser investida em produção de longo prazo, né? Eu vou ter que construir um edifício porque a cada ano estão surgindo X novas famílias demandando moradias, tá certo? Então, parte do dinheiro tem que ser investido na retroalimentação e ampliação da estrutura da sociedade. Não dá para gastar tudo em consumo. Uma sociedade como a brasileira, que a renda é baixa, gasta tudo em consumo e não poupa nada, tem uma dificuldade enorme de ter recursos para investimento. Quando tu vai pegar dinheiro emprestado para fazer um negócio, o juro é altíssimo. Aí o preço do teu produto fica muito caro, ou tu não consegue viabilizar e tu quebra. Aí tu não tem o nascimento de novos negócios. Por quê? Porque o custo do dinheiro é muito caro, porque é pouca gente que tem poupando. E aí a demanda por dinheiro emprestado é muito alto, o custo, que é o juro, fica alto. E aí fica inviável tu montar negócio. Aí só me resta ser favelado ou salário mínimo, né? É o que dá, paciência, essa é a vida. E assim eu vou indo há 150 anos. Então, de um resumo aqui, para chegar em valores assim quantitativos, vamos dizer que o círculo circular de renda aqui no meio, entre produção e bens de consumo, seria da ordem de 1.600 unidades monetárias. Tá? As famílias, desses 1.600, 200 elas aplicam na poupança todo ano. Então, elas fazem uma economia anual. E as empresas, quando elas têm lucro e elas não devolvem o lucro para as famílias, porque são as famílias que são donas das empresas. Então, quando uma empresa publica o balanço e deu tanto de lucro, aquilo ali vai direto para os acionistas gastarem, tá certo? O lucro não é da empresa. O lucro é dos acionistas ou donos da empresa. A empresa trabalha para pagar os seus custos e funcionar. Aí ela dá lucro. De quem é o lucro? Dos donos.
O lucro não é da sociedade, o lucro é dos donos, aquelas pessoas que fizeram o empreendimento. Às vezes, as empresas também retêm lucros. Elas não distribuem o lucro. Para quê? Para investir. Então, a poupança da sociedade de 200 unidades monetárias, mais a poupança das empresas em lucro retidos, que são recursos que saem do fluxo circular de renda, que move a economia do consumo e da produção. Eles vão estar disponíveis 200 mais 200 para serem injetados a título de investimento, tá vendo? Então, eu tenho dinheiro, já que eu tive poupança, para injetar no investimento de ampliação do parque fabril. E, com isso, aumentar a produção e a produtividade. Ah, essa produção é para aumentar só para nós comer e nos divertir? Não, eu posso aumentar a produção para fornecer para outro país. Então, eu produzo um monte de máquina, trator, silos e infraestrutura para a produção do agronegócio, voltada para quê? Para exportar. Então, eu estou dando capacidade produtiva nas empresas brasileiras para ganhar renda do exterior. Eu mando produto e os caras me entopem de dólar. E aí eu vou ficando mais rico como país. Quanto mais um país exporta, mais rico ele fica. Aqui eu estou instituindo o governo. A poupança ficou para baixo. Tá? Coisas que saem das famílias e que saem desse fluxo circular de consumo e produção que eu tenho aqui entre as empresas da família. Aqui entrou o governo. Ó. Então, escapa desse consumo os gastos que as famílias fazem com poupança, os gastos que as famílias têm que ter com impostos e os gastos que as famílias têm quando elas viajam para o exterior ou quando elas compram produtos importados. Elas têm que dar dinheiro para uma família que não mora aqui no Brasil, é de fora. Tá? Por outro lado, as empresas da mesma coisa. Ó, o dinheiro sai do círculo circular de renda quando as empresas retêm lucro poupando, quando elas pagam impostos, tá? E quando elas importam matéria-prima ou máquinas e equipamentos, que eu vou remunerar famílias de outro país quando eu importo. Então, tudo isso são fugas do fluxo circular de renda que está aqui fechado dentro de uma economia fechada. O dinheiro que é arrecadado com impostos, ó, pessoal, é um dinheiro que volta como prestação de serviço do governo. Então, o governo dá educação gratuita para as crianças, não cobra nada das famílias. No Brasil, o governo dá saúde pública e gratuita, tá certo? Parte dos impostos são recolhidos tem a ver com previdência. Então, depois que eu fiz uma poupança durante uma vida de trabalho, o governo vai lá e organiza e paga uma aposentadoria para as pessoas que estão mais velhas. Então, o dinheiro sai daqui e o dinheiro volta para outras pessoas lá. Então, é uma forma de realocação. Para fazer o circo funcionar, eu preciso bens públicos puros. Alguém tem que cuidar da segurança pública, alguém tem que cuidar das fronteiras, alguém tem que prover o país de infraestrutura básica e organizar a política, a justiça, né? E a educação. E eu faço isso com o dinheiro da sociedade, que eu arrecado através dos tributos, né? Tá certo? Então, esses dois gráficos aí, eles ilustram bem, ou melhor, esse conjunto de gráficos, que era o fluxo circular da renda, eles ilustram bem uma faceta da economia e nos ajuda a entender um pouquinho. A segunda e mais importante, porque eu diria que são inúmeras em economia, eu só trouxe duas, é a fronteira de possibilidade de produção. A fronteira de possibilidade de produção, diferentemente do que se dá com o diagrama do fluxo circular, a maioria dos modelos econômicos se constrói com ferramentas de matemática. A fronteira de possibilidade de produção é um gráfico que mostra as diversas combinações possíveis de produção, um exemplo, entre carros e computadores, que a economia pode produzir, dados os fatores de produção e a tecnologia produtiva disponível que as empresas podem usar para transformar esses fatores em produto. Então, traduzindo, dada uma determinada estrutura de oferta de fatores de produção, quantidade de mão de obra, qualidade da mão de obra, quantidade de matéria-prima, disponibilidade e preço da matéria-prima, infraestrutura logística, tributação, ou seja, o conjunto todo do ambiente de negócios que o país vai ter, e a disponibilidade de tecnologia, ou seja, o conhecimento que eu preciso ter para produzir, que está disponível, vai determinar como é que essa organização, essa economia vai se organizar. Então, o gráfico da fronteira de possibilidade de produção, ele é representado dessa forma. Então, aqui, pessoal,
uma hipersimplificação da economia se ela produzisse só 2 produtos. Depois eu tenho que abstrair e colocar esse gráfico, que ele é intangível na sua realidade, né? Na economia complexa como ela é, com todos os tipos de bens e serviços que são ofertados e que tem demanda de força de trabalho. E aí eu vou incluir guerra, aí eu vou incluir contrabando, aí eu vou incluir tráfico de drogas, aí eu vou incluir todas as máfias, os banditismos. Por quê? Porque tudo isso faz parte da economia. O cara que gasta em droga, ele não gasta em comida, ou ele não gasta em joia, ou a poupança dele vai embora para comprar um carro. O empresário das drogas, o mafioso da máfia, o chefe de milícia, ele também fica rico. E ele compra o carro de luxo na loja, que consegue vender mais um carro, porque eu tive um traficante aqui que tinha dinheiro para comprar. Né? Nós não estamos medindo de onde é que saiu o dinheiro, não interessa. O russo, aquele lá que tem um navio, é da exploração do povo russo. Que o cara tomou conta de uma parte, sei lá o que, da Rússia, e é dele o negócio. E o Vladimir Putin é o representante que ele banca para ficar na frente. Mas ele não quer perder. Né? Tu não vê o Vladimir Putin no navio, mas esse cara tu vê. E ele é um dos caras que está por trás de toda a estrutura. Né? Então, aqui eu super simplificando, eu posso produzir numa economia, vamos exemplificar, 3.000 computadores, desde que eu produza 0 automóveis. Tá? Eu tenho dinheiro e tenho mão de obra para produzir não mais do que 3.000 computadores se eu não produzir nenhum carro. Se eu tirar todo mundo dos computadores e resolver produzir só automóveis, essa economia tem dinheiro e força de trabalho para produzir 1.000 carros por ano. Só que daí ela tem que produzir 0 computadores. Ora, qual é a economia que vive só com um bem? Né? E aqui é hipersimplificação. Qual é a economia que não vive com essa infinidade de bens que nós temos que ofertar? Mas aí vamos deixar isso para depois. Agora, eu vou analisar essa lógica da fronteira da possibilidade de produção só com 2 produtos. Então, olha o que ocorre. As opções que essa sociedade tem. Essa sociedade pode optar, e ela vai fazer isso regulada pelo mercado, pela demanda, né? E com isso ela vai valorizar e regular quantos carros e quantos computadores vão ser produzidos. Vai depender, isso é dinâmico, isso varia. Mas ela pode produzir 2.200 computadores por ano, estando localizado no ponto C, e produzir 600 automóveis por ano. Isso atende à demanda da sociedade? É isso que ela quer? Ou está faltando automóveis e está sobrando computadores? O mercado vai dizer. Se isso for verdade, vão começar a fechar fábricas de computadores e vão começar a ampliar o emprego e investimento em fábricas de carro. Por quê? Porque os carros vão começar a ficar mais caro, mais caro, mais caro. Vai ter novos empresários botando fábricas ou importando ou fazendo sei lá o quê para ofertar mais automóveis para essa economia. Tá? Desculpe, importar não pode. Aqui o modelo é fechado, limitado aos fatores de produção que tem na sociedade econômica. Tá? Então, eu posso descer para 2.000 computadores e ampliar em 100 carros por ano a produção de veículos. Eu diminuí a produção, tirei alguns trabalhadores para cá e trouxe para cá e ampliei a produção. Então, o que eu quero mostrar com vocês aqui? Em qualquer ponto, eu posso estar no limite dessa curva preta. O ponto A é um ponto viável, por quê? Porque eu tenho mão de obra, dinheiro, recursos para produzir essa combinação de produtos. Eu posso ir para o ponto C. Eu tiro trabalhadores do carro e ponho no computador e passo para o ponto C. A minha pergunta agora, eu posso me localizar no ponto B? Sim ou não? Aí, para nós sermos dinâmicos, nós teríamos que abrir o microfone aí do outro lado e gritar, né? Em sala de aula, eu já ia esgoelar um de vocês ou 2 para me dizerem a força. Mas, no ponto B, eu posso estar. Por quê? Porque eu estou usando os recursos, pessoal, aquém do limite da curva de possibilidades. Essa curva aqui me dá a possibilidade de combinação máxima, usando todos os recursos. O ponto B, eu estou dentro dessa curva. Então, se eu posso produzir 2.200 computadores e 600 carros, é claro que eu tenho mão de obra e fatores para produzir a metade dos computadores 1.000 e só 300 carros. Não tem problema nenhum.
Eu só não vou atender todo mundo. Mas isso pode acontecer? Pode. O país é pobre. A maioria do pessoal aqui não tem dinheiro para comprar carro, nem computador. Então, eu vou produzir só na quantidade que eu tenho mercado. Mas eu tenho possibilidade de ampliar e muito, desde que a sociedade tenha renda para comprar. Senão, não vai ter empresa se não tem dinheiro. Essa é uma outra máxima, pessoal, que eu gosto muito de trocar. Porque nós escutamos o discurso de que eu preciso ter empresários para o mundo ser desenvolvido, porque é o empresário que cria empregos. E por isso eu tenho que respeitar aquele cara que tem um navio de 3 bilhões de dólares, eu não posso mexer com ele, porque se ele ficar brabo, ele vai causar um monte de desemprego. Não só causa desemprego, como ele pode matar um monte de gente, como ele está fazendo agora na Rússia. Quer dizer, poder pode, não há impossibilidade nenhuma. Mas, sob o ponto de vista lógico, pessoal, não é o empresário que cria o emprego. O empresário é o que toma a iniciativa de empreender na certeza ou na expectativa muito positiva de que, se ele empreender e contratar gente para produzir algo, ele vai vender aquele algo com lucro. Senão, ele não cria emprego. E como é que eu vou vender alguma coisa amanhã com lucro? Porque eu tenho certeza que eu tenho uma sociedade que tem dinheiro e que está carente de consumo. Porque se a sociedade for de baixa renda e pobre, não tem como eu empreender. Por quê? Porque não tem mercado, não tem dinheiro para comprar pó. Os caras não conseguem nem comer, tia. Eles moram em favela. Tu vai querer fazer uma fábrica de bicicleta de luxo, né? Uma fábrica de raquete de tênis. Não tem. As que tem aí já tem de mercado. Tu vai entrar e tu vai quebrar. Não tem gente sem raquete de tênis. Agora, melhora a renda desses caras. Dá um jeito desses caras serem mais educados para eles empreenderem pequenos negócios, de forma que a renda dele melhore. Eles vão querer comprar televisão de tela plana. Eles vão querer melhorar a geladeira de casa. Daqui a pouco ele vai querer comprar um apartamentozinho melhor. E daqui a pouco ele vai comprar uma roupa melhor. E assim vai. E na medida em que vai aumentando essa demanda porque o cara está melhorando de vida, aí vai ter mais empresários gerando novos negócios e empregando mais gente para atender esse mercado. Então, é a renda da sociedade que está relacionada com a capacidade intelectual desta sociedade de vir amadurecer e empreender no mundo dos negócios alguma atividade que lhes gere renda, tá certo? Mas eu preciso dessa geração de renda, senão eu não tenho como consumir. Não dá para ter certeza o que vem antes, o ovo ou a galinha, pessoal, mas é certo que não tem quem vá montar um negócio sem ter certeza ou uma boa garantia de que vai ter resultado. E aí eu gero emprego, mas sabendo que eu tenho uma demanda não atendida do outro lado. Então, é a renda da sociedade, é o desenvolvimento macro de milhões de pessoas com capacidade de consumo que vai dar maior oportunidade de eu ter mais empreendimentos, tá certo? Então, eu estudo e quero montar um negócio, vai dar com os burros na água se não estiverem cuidando do desenvolvimento econômico, social, para que a sociedade esteja aumentando de tamanho e melhorando de renda, entendeu? Não vai dar, não adianta tu te formar num super curso. Não vai ter espaço, não vai ter mercado. A pergunta em seguinte, então, é o seguinte: eu posso me localizar no ponto D, acima da curva de possibilidade, e produzir 700 automóveis e 3.000 computadores, que é o que está supondo que esse ponto D aqui seria capaz de produzir? A resposta é não. Eu não tenho tecnologia, ou eu não tenho recursos, fatores de produção, ou eu não tenho mão de obra, ou eu não tenho uma combinação de todas essas coisas, que é o mais provável, para mim produzir nesse ponto aqui. Eu posso simplesmente não ter mercado. Eu não tinha mercado para produzir BMW, Audi e Mercedes-Benz no Brasil. Claro que eles vieram produzir isso que eu disse, pessoal, os carrinhos de entrada, tá? Eles vieram botar fábricas aqui para produzir os carros menor preço que eles têm. Não chega nem perto dessas propagandas aí que a gente viu naqueles documentários. Aquele carro da propaganda do Mercedes da aula passada, ele custa $300 mil lá fora, tá? Multiplica por 6, é 1.800.000 por um automóvel.
mais os impostos quando tu traz, isso só o dólar, mais os impostos quando tu traz de lá para cá, dobra, vai para 2,5 milhões. Então é meio complicado o sujeito ter na garagem um altinho para andar, por mais que ele tenha cadeira reclinável e com aquecimento, que custe 2,5 milhões, né? Certamente em São Paulo, Rio de Janeiro, tem vários desses, mas não é uma coisa que vai viabilizar produzir esse carro no Brasil. Agora, esse Mercedes-Maybach é produzido na China. Porque lá, apesar de comunista, está cheio de milionário com dinheiro para comprar esse carro. É mais barato produzir lá do que produzir na Alemanha, nos Estados Unidos e importar de navio. Aí fica muito caro. Então, eles conseguem vender, sei lá, 1.000, 3.000 unidades desse carro por mês, valendo $300 mil. Por quê? Porque lá tem renda. Lá tem consumo. Lá tem milhares de empresários, porque tem bilhões de consumidores com renda fantástica. Então, a dinheirama que é gerada com isso é muito grande. O mercado consumidor sendo forte, toda a economia fica mais forte. Tem dinheiro e emprego para todo mundo que tem um pouco de qualidade e desenvolvimento mental ganhar dinheiro, entendeu? Agora, no mercado que é deprimido em termos de qualidade e poder aquisitivo do consumidor, não funciona nada. Como é que os caras vão aprender nisso a nível de eleitor e a nível de político? Quantos séculos vai demorar? Porque o primeiro mundo já é assim, pessoal, há dezenas de anos. E a gente não consegue aprender, não fala inglês, aí não aprende o que eles ensinam. E fica meio tupiniquim. Muito bem. Então, está entendida a curva, a fronteira de possibilidade de produção, que é essa curva. Agora, coloquem, em vez de só computador e carro, coloquem aqui todos os bens que são produzidos na economia. E tenham uma ideia de como é que isso funciona. Então, daqui a pouco, pessoal, tem setores econômicos, como o setor computacional, como o setor aeroespacial, né? Ou o setor de navegação, fazer navios. Não tem faculdade de engenharia naval mais no Brasil. Então, tu não tem ninguém qualificado que faça navios. Logo, a indústria naval não existe no Brasil, porque tu não tem gente com essa expertise para montar uma indústria naval. Quando eles fizeram a indústria em Rio Grande, o que faltou lá? Soldadores. Nós não tínhamos, porque solda é um negócio especializado, tem técnica para fazer. Não é só derreter um negócio com foguinho ali. Quer dizer, tem tecnologia por trás, tem que ter conhecimento, tem que ter profissionais treinados. Faltou, não tinha. Algumas dessas plataformas que saíram daqui, não quero nem imaginar como é que estão lá no oceano agora. Estão tudo meio que se desmontando, entendeu? É tudo um negócio meia boca. Custou caro de montão, sabe? É tudo meia boca. Entregaram depois do prazo, foi prejuízo, 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 custo, custo, custo para a Petrobras. Ineficiência tremenda, uma baita de uma roubalheira. Mas fizeram as plataformas do Brasil. A gente importava essas plataformas, sei lá de onde, da Indonésia, ou era da Holanda, que faziam essas baitas plataformas, e a Petrobras gastava bilhões comprando essa plataforma e ficava fora. Nós resolvemos trazer e fazer aqui. Deu a baita roubalheira, né? Mas gerou 25 mil empregos, pessoal. Revolucionou Rio Grande. E outra, tu começa meio atropelado, teu navio, o primeiro que tu faz afunda. Mas daqui a 100 anos nós estamos fazendo uns baitas de um navio super bom. Olha a Embraer aí, os aviões da Embraer ganharam o mundo e voam, voam. E é feito por brasileiro. Por que nós não vamos saber aprender a fazer navio? Mas tem que dar um tempo, entendeu? Aí só porque deu uma roubalheira, não deu certo, era uma empresa pública, a Petrobras teve prejuízo, o pobrezinho do acionista ficou bravo, destruíram com tudo, pessoal. Destruíram com tudo. Olha a ignorância. Não tem como, não tem explicação. Entendeu? É um atrás, é 2 passos para frente, 5 para trás. Então, a economia pode produzir em qualquer ponto da fronteira de possibilidade de produção ou dentro dela, mas nunca fora. Então, eu nunca vou poder produzir fora dessa curva, mas aqui dentro da curva eu posso. A fronteira de possibilidade de produção mostra um trade-off entre a produção de diferentes bens num dado momento, mas o trade-off pode mudar no longo prazo, tá certo? Trade-off é perda-ganho. Eu faço alguma coisa, mas ao fazer alguma coisa eu perdo outra. Então, o trade-off o que é? Para mim produzir mais carros, eu tenho que penalizar a sociedade e produzir menos computadores. Tem um outro gráfico em economia, que até poderia substituir esse exemplo, que ele fala de produzir comida ou roupa. Então, a sociedade só tem mão de obra ou para trabalhar na agricultura e produzir comida, ou para tecer algodão, enfiar fio de algodão e fazer roupa.
mas uma sociedade precisa de comida e roupa. Então, como é que eu tomo a decisão? Alguns não vão... Para mim, aumentar o número de vestuário, algumas pessoas vão ter que passar fome. Ou, para mim, se está demandando muito a alimentação, porque a sociedade cresce muito rápido, precisa de comida, algumas pessoas vão andar sem roupa, porque não vai ter para todo mundo. Por quê? Porque os fatores são limitados. Eu não posso fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu capino a enxada no chão para plantar comida, ou eu estou na máquina fiando tecido. Os dois não dá. Eu sou um só. Então, essas coisas têm que ser entendidas no limite, tá certo? Da capacidade. O trade-off é isso. Para mim produzir mais comida, vai ter gente que vai ficar sem roupa. Para mim produzir mais roupa, vai ter gente que vai passar fome. Esse é o dilema da sociedade. Só que isso, pessoal, a gente não consegue dimensionar que tamanho é. Por quê? Porque é muita gente fazendo cada um por si o que quer. Mas as ineficiências ou as eficiências eventuais localizadas, elas existem, elas acontecem. Mas eu não consigo fazer uma grande frota ou uma grande indústria naval no Brasil, porque falta mão de obra qualificada. Nem que eu quisesse. A Petrobras deu um start nisso. E tomara que esse negócio seja retomado e a gente vem. Olha, o Brasil é um país com 4.000 quilômetros de costa. Como é que a gente não produz navios, pessoal? Não tem explicação. Por exemplo, se o avanço tecnológico da indústria de computadores aumentar, o número de computadores que um trabalhador é capaz de produzir em uma semana pode aumentar e a economia poderá fabricar mais computadores para um número de carros equivalentes. Então, na medida em que eu modernizo e inovo tecnologicamente, eu aumento a produtividade da sociedade e da economia. E aí eu tenho ganhos de produção de maior riqueza, que é esse exemplo aqui que está na curva. Eu estou falando ali de um exemplo de uma tecnologia para produzir computadores. Vamos dizer que eu arrumei um robô, que uma parte da operação da montagem do computador é um robô que faz. Então, eu não preciso mais ninguém trabalhando lá apertando parafuso. O que me permite, em horas trabalhadas, produzir mais computadores. Mas como eu botei um robô com tecnologia para produzir essa parte, eu não precisei tirar nenhum trabalhador da indústria de automóveis. Então, eu produzia 700 automóveis no ponto A e 2.000 computadores. Aí eu trouxe uma evolução tecnológica que fez com que a curva, a fronteira de possibilidade de produção, se ampliasse para fora. O que aconteceu? Eu tive um aumento de produtividade. Eu posso sair do ponto A para o ponto E produzindo mais das duas coisas. Por quê? Porque a produtividade de uma delas, eu tive uma inovação tecnológica que me dá mais condições de produzir. Eu podia trazer isso, por exemplo, para o plantio direto na agricultura. Eu fazia lavragem, 3 ou 4, gradagem, e depois eu fazia o plantio. Hoje eu não faço mais gradagem, e nem lavragem, nem gradagem. Eu rasgo o solo, enterro a semente ali, adubo, fecho, e eu vou fazer com que a plantinha nasça no meio da palha. Numa passagem só de trator, eu economizei no arroz irrigado talvez 15. Em alguns casos, eu já ouvi falar, quando eu fiz meu trabalho de mestrado, que chegava a dar 18 passadas em cima. 4, 5 grades, 2 arados, 4 ou 5 grades, dependendo do tipo de solo mais. Daí a plantadeira, depois que ia cobrir a semente, depois a adubação, a incorporação e assim por diante. Um monte de passada de trator em cima do mesmo hectare, gastando óleo diesel. Hoje, numa única passada, eu faço tudo. E a planta vem. Isso é diminuição de custo, de hora de trabalho. Então, o mesmo trator conseguiu triplicar a área que ele plantasse, se ele tivesse área para plantar. Ele não precisa mais de tanto trator, diminuiu a quantidade de HP por hectare. E aí eu tenho ganho de produtividade. Então, eu produzo mais com a mesma força de trabalho ou tecnologia. Aí eu tenho ganhos significativos em termos de produção. Ficou claro? Micro e macroeconomia. Muitos são os assuntos são estudados em diferentes níveis, muitos assuntos. Né? A gente pode estudar as decisões das famílias ou das empresas tomadas individualmente, ou a interação entre as famílias e as empresas no mercado de bens e serviços. Ou seja, eu tenho várias dimensões de estudo da economia. Eu tenho a decisão individual do consumidor e do empresário, como é que ele raciocina, e eu tenho a lógica dos agregados, o conjunto da sociedade, como é que se comporta diante de políticas públicas. Né? Para dividir essas duas coisas,
que eu posso ter, né, ou a interação de famílias e empresas, para mim completar aqui o texto, mercados e bens e serviços, ou a operação de toda a economia, que é apenas a soma das atividades de todos os tomadores de decisão em todos os mercados. Dessa forma, então, eu tenho a micro e a macroeconomia. A gente divide elas em dois grandes campos, no qual a micro é a que fica responsável por estudar como é que as pessoas, as famílias ou empresas tomam decisões e como elas interagem em mercados específicos, e a macroeconomia, que é o estudo dos fenômenos agregados, que engloba todo mundo, né? Então, na micro, eu vou estudar preço, renda, utilidade do consumidor, quando eu vou consumir, até quando eu aceito comprar do mesmo bem, quer dizer, eu tenho o fator utilidade, da demanda, várias questões a nível microeconômico. A nível macro, eu vou estudar inflação, eu vou estudar taxa de juros, eu vou estudar economia monetária, eu vou estudar mercado exterior, importação e exportação, eu vou estudar desemprego, né? Então, macroeconomia estuda os agregados econômicos. A gente costuma dizer que, por exemplo, se eu fosse estudar uma floresta amazônica, a microeconomia vai se responsabilizar em estudar espécie por espécie na floresta. Como é que elas vão competir entre uma e outra, as árvores mais altas, as mais baixas, as parasitas, as que vivem de maneira simbiótica uma com a outra. Eu estou estudando o micro. A macroeconomia vai estudar a floresta toda. Quanto de oxigênio essa floresta produz? Quanto de massa verde essa de cubagem de madeira essa parte por hectare está produzindo essa floresta e assim por diante. Então, o macro vai olhar a floresta como um todo e tirar dali as suas relações de produção. E o micro vai estudar espécie por espécie. É mais ou menos assim que se divide a grande ciência da economia, tá certo? Porque tem dimensões diferentes para se estudar. Então, pessoal, aqui eu encerro a parte, vamos dizer assim, mais teórica e de transmissão para vocês de algum conhecimento relativo a essa questão das relações econômicas, relacionando isso com o ambiente de negócio que as empresas vão estar. E, a partir daqui, eu entro naquele material complementar que eu falei para vocês e que, oportunamente, eu vou fazer uma aula e deixar um vídeo só para isso, mas a gente não teria tempo hábil, do jeito que a gente está, com essas teleaulas reduzidas em horário tudo, para abordar. E também aqui tem uma dimensão enorme de fatores para a gente avaliar. Alguns desses gráficos aqui eu vou trazer mais adiante quando eu falar de agronegócio, de mercado e tudo mais, mas aqui vocês têm quase que o meu trabalho inteiro, esse que eu falei para vocês, sobre indicadores econômicos, tá certo? Então, a ideia que vem por trás disso seria essa verdade que eu comento lá na primeira aula como identidade de fatos ou de dados que são baseados na leitura da realidade, ou seja, a realidade ela é inatingível, mas nós observamos e registramos alguns fatos delas, nós colhemos informações da realidade. E, baseado nisso, eu posso construir algumas medidas, né? Uma vez que eu tenho uma metodologia técnica para construir algumas medidas, eu posso olhar o comportamento desses indicadores. Eu tirar conclusões muito complexas dali, não, mas eu posso fazer algumas inferências. Pelo menos quando eu falo em crescimento, se eu estou evoluindo no crescimento da produção de automóveis por ano, é fato que o crescimento está ocorrendo. E se eu posso medir quanto mais de carro eu estou produzindo por ano, é um fato também que eu posso quantificar esse crescimento, tá certo? E aí a coisa vai se tornando mais objetiva para a tomada de decisão no ambiente macroeconômico. Então, eu trago a partir daqui uma série de informações que eu começo a descrever aqui do que trata e como é que eu agrupo ela. Eu agrupo ela a partir da análise da geografia econômica, trazendo uma série de aspectos sobre economia em geografia, população, demografia, força de trabalho, tamanho dos continentes em área. Eu faço uma série de análises aqui e depois eu pego e agrupo os gráficos que eu tenho nesse trabalho relacionados aos 5 objetivos econômicos: o de crescimento, o de estabilidade de preços, o de desemprego, o de eficiência e o de distribuição de renda. Então, eu estou cada vez mais qualificando esse trabalho, porque ele é um trabalho que não para nunca, daqui a pouco sempre vem um ou outro estagiário no departamento trabalhar comigo ou fazer um TCC, uma coisa assim, eu pego eles, nós vamos lá e atualizamos parte dos dados, tá certo? Inclusive, nesse
semestre eu estou finalizando a última atualização num trabalho de TCC de um colega de vocês agora. Então, vocês vão observar daqui para frente que eu vou encerrar para não alongar mais a aula, que não tem mais. A partir daqui é informação. Cada um de vocês vai lá e pega as lâminas e olha da forma como vocês julgarem melhor. Mas a ideia é que vocês tenham uma série de informações relacionadas a essas questões de indicadores de desempenho da economia brasileira para poderem se tornarem um pouquinho mais, se apropriarem, né, dessa informação, e uma vez se apropriando dessa informação, pronto, vocês já não são mais ignorantes dessa informação. Por quê? Porque o colega, professor de vocês aqui, disponibilizou para vocês. Então, só não sabe quem não quer. Quando a gente for lá dar uma discussão, não, mas para aí, isso aí que tu está dizendo não é assim, o Brasil não cresceu. Não, isso aí que tu está dizendo que o desemprego nunca foi tão ruim, não é verdade, o desemprego era menor. Isso aí que tu está dizendo que o salário mínimo tem poder aquisitivo maior, não é verdade, ele valia muito mais antes. Por quê? Porque existem dados. E aí eu indo em cima do dado, eu estou indo em cima do fato. E aí é uma questão objetiva. Quer dizer, é a verdade medida, e não é a verdade falada do que eu acho que é, ou como eu quero que seja, e eu vou te vender nas redes sociais e tu vai acreditar. Não, cadê o dado? Onde é que está a anotação? Como é que foi medido? Dá para confiar no dado? É a realidade? Não. Isso eu já disse lá no início, que realidade não existe. Tá? Mas é o mais próximo que eu tenho da realidade. Por quê? Porque os dados são coletados de modo metodológicos e que são reconhecidos como o mais próximo do que a gente pode ser. Então, o mais próximo do que a gente pode ter não é o achômetro, é o dado medido. Tá certo? Então, pessoal, era basicamente essa a sequência que eu gostaria de dar para você. Deixa eu só encerrar essa partezinha aqui. Depois eu prometo que eu vou fazer alguma coisa relacionada daqui para frente, porque é interessante ter essa informação e a gente discutir ela, mas fica